Fala pessoal, ótima noite. Mais um papo reto aqui com o apresentador um pouquinho diferente, um pouco mais novo, mas aqui representando o nosso amigo Reinaldo Mota. Hoje o bate-papo vai ser reto e vai ser com um deputado federal muito atuante, ele que já foi secretário nos governos aqui da cidade de São Paulo, da Marta e do Haddad, e hoje faz um trabalho incrível por todo o Brasil, à frente do Frente Parlamentar Tarifa Zero. Com vocês, o deputado federal Gilmar Tato. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem, Jefferson. Prazer estar aqui, legal, aqui no Papo Reto. Vamos conversar. Um abraço para todo mundo aí. Show de bola. Para darmos início a esse bate-papo, deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho quem é o Gilmar Tato. Pergunta fácil ou pergunta difícil? É fácil, fácil. Nasci no Paraná, na roça, vim para São Paulo com 13 anos. Comecei a estudar em São Paulo e trabalhar ao mesmo tempo de office boy, depois auxiliar de escritório, formado em História, depois sou mestre em ciência, aí depois pela USP, na Universidade de São Paulo, pela Poli, e comecei a minha militância política através das comunidades eclesiais de base, da Igreja Católica, da Pastoral da Juventude, na periferia de São Paulo, e tinha duas coisas que meus pais não deixavam. Era obrigatório fazer, era ir na missa e não parar de estudar. Isso lá no Paraná, né? Família religiosa. E aqui em São Paulo a gente continuou estudando e ia na missa todo domingo. Só que quis o destino, nós estamos falando no final dos anos 70, o padre era um padre progressista. E estava, naquele período, começando as greves do ABC, o processo de redemocratização, a luta contra a ditadura, a anistia, não a anistia do Bolsonaro, a anistia lá da época do pessoal que foi embora por causa da ditadura. Que aquela era justa, essa não é. E aí, esse padre José Pegoraro, nos grupos de jovens, ele falou, olha, está surgindo uma coisa nova aí, por que vocês não vão atrás? E que era o PT. Então, eu já estou falando, eu tinha uns 15 anos. Uhum. E nós começamos, logo no início do PT, fazendo o processo de filiação da construção do PT. E aí, essa foi a trajetória. Depois daí, eu me candidatei em algum momento, em 1990, para deputado estadual, não me elegi, aí depois eu me candidatei de novo, me elegi deputado estadual, e aí fiquei menos de 2 anos como deputado estadual. Aí a Marta ganha a eleição aqui na cidade de São Paulo, me convida para ser secretário dela, secretário no primeiro ano de abastecimento, aí depois, no segundo ano, ela pediu para ir para a Secretaria da Implantação das Subprefeituras, que tem até hoje, né, essa organização administrativa na cidade de São Paulo, e logo em seguida, o transporte estava um caos, totalmente desestruturado, ela pediu para ir para a Secretaria de Transportes, na época. Então foi muito intenso aquele período. Aí ela deixou de ser prefeita, não se reelegeu, aí eu me candidatei a deputado federal, me elegi, fiquei um mandato inteiro como deputado federal, aí depois fui para a reeleição, tive 250 mil votos, eu lembro na época, aí o Haddad ganha. Aí, como deputado, evidentemente, né, a gente foi líder da bancada, já era no segundo mandato do Lula e o primeiro da Dilma. E aí o Haddad ganha a eleição, de novo me convida para vir para a cidade de São Paulo. Aí eu fico 4 anos como secretário de Transporte e Mobilidade na cidade de São Paulo. O Haddad perde, aí eu saí de novo deputado federal e hoje sou deputado federal. Então, basicamente é isso. Assim, a cidade de São Paulo, para mim, como eu já fui presidente do PT da cidade, assim, eu desafio, o Lula costuma falar assim muito, né? Duvido se alguém conhece o Brasil mais do que eu. Pode ser igual, mas não é. Mas eu diria o seguinte, é raro um bairro que eu não conheço na cidade de São Paulo, entendeu? E olha, nós estamos falando de uma cidade grande. Muito grande, né? De 12 milhões de habitantes, muitos bairros na periferia, tudo. Então, eu
assim, eu sou um cara que adora a cidade de São Paulo, amo essa cidade me fez aqui, criei meus filhos aqui, entendeu? Então, acho que eu sou assim, e gosto de fazer política, e gosto de fazer com emoção, gosto de fazer e faço com prazer. E sou um cara otimista, pessoal, se nós formos conversar agora sobre o Lula, o governo Lula, não adianta achar que aqui tem problemas, tem erros, mas tem dificuldades, né? Tem dificuldades. Eu sempre brinco com o meu pessoal ir lá na bancada, às vezes eu acordo bem de manhã, né? E eu vou lá na bancada fazer uma reunião, nós estamos 60, 70 deputados, e aí começa, né, todas as falações, assim, você sai de lá, né? Pesado. Pesado, porque todo mundo fica falando as coisas que o governo deixou de fazer, não faz, né? E aí, mas eu procuro fazer uma fala assim otimista. Eu prefiro passar raiva na situação do que ser feliz na oposição. Tá certo. Entendeu? Deputado, pela sua trajetória aqui, o senhor é com todo respeito, o senhor parece ser uma pessoa não precisa, nova. pode chamar de você, não tem... Então, assim, a gente, pela sua trajetória, a gente acaba vendo que o senhor foi formado, passou por muitas renovações, por coisas novas, implantação de secretarias, e sempre foram desafios pesados, né? E na área do transporte não é diferente. A gente conhece, hoje se evoluiu muito o transporte público, mobilidade urbana, mas ainda falta muito o que ser feito em todo o estado, em todo o Brasil. Mas como que surgiu essa paixão? Tudo que o senhor faz aqui é muito intenso, a gente vê pelo brilho nos olhos de falar sobre políticas, de tentar mudar a vida das pessoas, né? O senhor é deputado federal de São Paulo, mas o desafio do transporte, do Tarifa Zero, não é só em São Paulo. Nas suas redes sociais, quem acompanhar pode ver que são 132 cidades que já têm o Tarifa Zero. Quando foi que surgiu essa bandeira, que o senhor começou a lutar por isso, e como fazer isso no Brasil? Assim, como a Marta me convidou para ir para o Transportes, eu lembro como se fosse hoje. Ela falou, Gilmar, eu preciso que você vá para o transporte. Estava o Zaratini lá, estava com muitos problemas lá na área, e ela pediu para que eu fosse para lá. E eu falei para a Marta, né? Falei, Marta, eu não entendo nada de transportes, né? E realmente a cidade estava muitas greves, um caos, uma desregulamentação, pirueiro, máfia, era uma confusão danada, e era muito perigoso, inclusive, na época, né? E aí, o final disso, e era a pior área do governo, e nós conseguimos, no final do governo da Marta, ser a melhor área. A gente conseguiu dar uma virada, né? Com bilhete único, fazendo faixa de ônibus já naquela época, renovando frota. Então eu acabei ficando como uma referência nisso. O bilhete único foi muito forte na cidade, né? O ganho do bilhete único, da pessoa andar no sistema de transporte durante 2 horas e pagar apenas uma passagem e tal, né? E aí, o que eu fiz? E eu comecei, as pessoas começaram a me chamar para falar do bilhete único, falar do transporte na cidade de São Paulo, porque isso teve repercussão no Brasil todo, né? Como deputado, essa pauta eu continuei, através da Comissão de Transporte lá na Câmara Federal. E aí eu voltei agora, o Haddad me chama novamente. E de novo, assim, faixa de ônibus, ciclovias, a Paulista aberta, toda a discussão sobre calçada, prioridade do pedestre, redução de velocidade para diminuir o número de acidentes, de mortes, tudo isso. E o que eu fiz? Quando a Haddad me chama para ser secretário, eu estava bem lá, eu estava bem, defendendo o governo Lula, Dilma, estava líder da bancada, e eu não estava mais com essa, porque foi muito punk a minha gestão no governo da Marta, assim, foi muito difícil, né? E eu meio que não queria mais passar por essa experiência, eu acho que não precisava, né? Mas aí, enfim, a gente vai falar e cumprir missão, né? Cumprir missão. Tanto é que eu assumi, na época, tanto a Secretaria de Transporte como a presidência da SP-Trans e da CT. Eu acumulei. Hoje não pode mais acumular, porque eu acho que a lei não permite, né? E o Haddad falou, olha, eu preciso de você e tal. Aí eu vim para cá. Mas aí eu fiz meio que um desafio para mim mesmo, que é o seguinte, bom, eu volto
eu já tinha deixado de ser deputado, não fui para a reeleição deputado estadual, né? Eu volto e também não fui, eu falei, mas então eu vou para a universidade. Foi aí que eu fiz o meu mestrado em mobilidade. Então, ao mesmo tempo que eu estava na secretaria, eu fiz o mestrado. Então, nesses 4 anos. Então, por quê? Porque eu percebi que nós do PT, os deputados, enfim, a militância na área da mobilidade, ela é praticamente inexiste. O PT tem muita gente na área da educação, na área da saúde, da assistência social, e nessa área de mobilidade não tem. Então, eu achava assim, olha, eu tenho que ver essa experiência que eu tenho prática, vamos chamar assim, eu levei para a universidade, né? E aí, portanto, exigiu que eu não ficasse só nas coisas da cidade de São Paulo. É evidente que nesse período eu viajava para o exterior, ciclovia, por exemplo, eu fui para Nova York, eu fui para Buenos Aires, eu participei de seminários internacionais, entendeu? Então eu comecei a ter uma antenar no mundo. Uhum. E teve as manifestações de 2013 não é só o 20 centavos, aquela aumento de passagem, aquela coisa toda, né? E aí, a manifestação, uma das reivindicações era o sem catraca, entendeu? E na verdade, eu já começava a defender assim, a tarifa zero. Só que era secretário, que não tinha condições políticas e econômicas na época, não podia falar, evidentemente, mas eu comecei a estudar e comecei a perceber que a ponta do iceberg assim, é a tarifa zero. A partir do momento que as pessoas têm o direito de ir e vir, você muda o funcionamento da cidade, o jeito da cidade funcionar, entendeu? O comportamento das pessoas. Então, comecei a estudar nas cidades onde foi implantado, o que mudou, como que funciona, tudo. Fui, inclusive, nós temos um país, que é Luxemburgo, que o país, 670 mil habitantes, país pequeno, rico, mas o país todo tem a tarifa zero. Fui lá para verificar o funcionamento. Assim, é muito interessante. Enfim, você pega o ônibus, pega o trem, pega o metrô, viaja intermunicipal lá, tudo de graça. E agora, recentemente, mês passado, eu fui para Belgrado. O que tem de interessante em Belgrado? Que é na Sérvia. É uma cidade de 1.400.000 habitantes. Grande. Porque nos debates que eu faço, as pessoas querem saber como funciona, o funcionamento, quem paga a conta, tudo. E sempre tem aquele que fala, mas isso não dá certo em cidade grande. Né? Isso, funciona em cidade pequena, cidade média. Eu fui lá em Belgrado para verificar, que lá desde janeiro. Uhum. Recente, desde janeiro tem a tarifa zero na capital de Belgrado. E fui lá, conversei com o prefeito, conversei com o secretário de transporte, com todo o pessoal, fui lá na Câmara Federal também dos Deputados. E funciona, quer dizer, não é um problema de tamanho, portanto, entendeu? Então, aí eu percebi que o debate da tarifa zero, ele é um debate, ele é inclusivo, faz com que as pessoas, e depois da pandemia, inclusive, o sistema perdeu muito usuário no sistema de transportes, né? E aonde é implantado, triplica a quantidade de gente, as viagens, então você está represado, tem muita gente que deixa de procurar emprego, deixa de visitar parentes, deixa de ir numa consulta médica, deixa de ir numa atividade esportiva, cultural, deixa de namorar em função da questão do recurso. Então, é bastante inclusivo nesse sentido. E percebi que não é só um problema só de inclusão, entendeu? Percebi que as pessoas começam a se apropriar do que a cidade oferece, né? Então, aí o debate da tarifa zero, ele puxa para outros debates. Paulista aberta, rua aberta, puxa para a questão, para atividades culturais, para atividade esportiva, tá certo? Então,
Você pega aqui na cidade de São Paulo, você poderia fazer um campeonato, eu participei uma vez de futebol que tinha antigamente, que era de... Hoje não tem mais a figura do boy praticamente, mais agora de moto, né, de bicicleta. Mas você pode organizar campeonatos interbairros, mesmo na periferia, interbairros. Por que isso não acontece? É porque não tem moleque para jogar bola, menina para jogar bola? Aí tem bastante, entendeu? né? O problema é o seguinte, por que a pessoa não sai de um bairro para o outro para jogar muitas vezes? Porque não tem o recurso da passagem, do ônibus. É caro, entendeu? Então, se for de graça, você começa a criar relações, tá certo? Isso vale, eu falei, para a esportiva, vale para a questão cultural. O próprio poder público começa a fazer atividades culturais, porque as pessoas elas vão procurar, né? E tem o fator econômico, que nas cidades onde foi implantado essa tarifa zero, a economia aqueceu de 20% a 30%, entendeu? Então, portanto, aumenta também a arrecadação dos impostos. E eu, aí sim, já como especialista e também como deputado, que tem que ter responsabilidade, comecei, e o meu trabalho é muito assim, como é que a conta fecha? Então, primeiro, que a tarifa zero é um termo errado. Alguém paga a conta. Não é meio, tarifa zero para a população, nesse sentido. Não é meio assim, tipo o Raul Seixas, nós não vamos pagar nada, entendeu? Alguém paga. Alguém paga. O problema é que o usuário do transportes, ele paga 2 vezes. Olha só, Jefferson, ele causa um benefício para a cidade, porque ele está entrando no transporte coletivo, no transporte público, portanto, ele não está causando congestionamento, ele não está causando poluição, ele está fazendo um bem para a saúde dele, mas também de todos, e ele é penalizado, porque ele paga através dos impostos e ele paga através do momento que ele entra na catraca, entendeu? Então, quando você implanta a tarifa zero, você ganha um espaço maior no ônibus, então, aí eu já estou falando tanto do ponto de vista operacional como do ponto de vista econômico. Então, você ganha o espaço. Você ganha do ponto de vista do embarque e do desembarque. Portanto, você aumenta a velocidade do ônibus, né? Porque não tem essa problema de entrar só por uma porta e sair por outra, né? Como um metrô, né? Você entra de uma vez e sai tudo de uma vez, né? Você acaba fazendo com que a fluidez do trânsito é muito maior, né? Então, do ponto de vista de fechar a conta, você tem que ter o subsídio, quer dizer, o poder público tem que pagar, e eu trabalho muito com a ideia, evidente que não é ideia minha, mas ela é bastante recorrente, essa fala, de que nós temos que criar no sistema de transporte, na mobilidade, um sistema muito parecido do funcionamento do Sistema Único de Saúde, do SUS, que você tem responsabilidades do governo federal, responsabilidades do governo estadual e dos municípios. Então, você precisa criar um sistema único de mobilidade, entendeu? Porque não dá para as prefeituras arcar sozinho com o custo da tarifa zero ou do transporte, tá certo? Então, eu acho que esse é o pulo do gato que nós temos que dar, que está faltando. A viradinha de chave. A viradinha de chave, porque a hora que tem essa viradinha de chave, eu lembro que o presidente Lula, nós estamos lutando muito sobre o negócio desse 6x1, né? Da escala. Da escala 6x1, na Câmara Federal, no Senado, baixo-assinado, né? Apareceu na campanha, tudo. E meio que o governo ainda não tinha se colocado sobre esse assunto, né? De repente, na véspera, 1º de maio, o presidente Lula falou, nós vamos discutir a escala 6x1. Só foi o presidente falar, foi impressionante, os ministros do trabalho, ministro da fazenda, ministro não sei o quê, todo mundo está se reunindo, se articulando para ver como é que a conta fecha, fazer conversas com o setor empresarial, com os trabalhadores, e eu acho que está faltando isso. Eu defendo muito a ideia de que nós temos que não privilegiar o carro individual
e privilegiar o transporte público, né? Então, um dos projetos de lei que eu tenho, por exemplo, é você criar um programa nacional de fabricação de ônibus. Então, ao invés de você estar preocupado de ter a montagem de fábricas para fabricação de carros, e às vezes tem subsídio para isso, você faz um programa nacional de fabricação de ônibus. Então, você gera emprego em toda a cadeia produtiva, o emprego é o mesmo, Sim. né? E beneficia a mobilidade, beneficia o coletivo. Este programa, ele tem um modelo já que o governo federal tem, que foi no Lula, não sei se foi Lula 1 ou 2, que é aquele programa Caminho da Escola, dos ônibus escolar amarelinho. Isso é um programa federal. O Ministério da Educação compra o ônibus, fabrica o ônibus lá, né? E as prefeituras cedem para as prefeituras. Então você podia fazer isso, um programa nacional. Quer dizer, porque eu falo isso do ônibus porque é tudo para compensar, para diminuir os custos da tarifa zero. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, agora o ônibus elétrico, um transporte não poluente, você pode criar esse programa nacional. É uma economia, né? Economia. Então, você imagina se juntar o Ministério da Indústria e Comércio, BNDES, a Fazenda, todo mundo, e falar, olha, gente, o Brasil, nós vamos ajudar os prefeitos, politicamente é legal, vamos ajudar os prefeitos, e se não quiser assumir a bandeira tarifa zero, né, é mais complexo fazer tudo de uma vez só, mas você vai diminuindo os custos do sistema. Então, você favorece a cadeia produtiva, por um veículo não poluente, favorece a mobilidade, o transporte coletivo não individual, e todos os benefícios que tem por trás disso, né? Então, eu estou tratando muito no ônibus, mas isso vale para o metrô, vale para o trem, tá certo? Os VLTs, tudo isso. Então, é um jeito de você ajudar os municípios a implantar a tarifa zero. A questão da tarifa zero, deputado, eu acho que para os gestores, prefeitos, acaba assustando no primeiro impacto, no primeiro momento, né? Porque não é só implantar, existem vários fatores. Eu estive acompanhando o deputado o ano passado em Itapevi, junto com a Camila Godoy, que foi vereadora, foi candidata a prefeita lá, e ela defendia essa bandeira da tarifa zero na cidade de Itapevi, né? Então, existe muita coisa por trás ainda, a questão de arrecadação, enfim. Só que, assim, as pessoas às vezes não entendem que você pode fazer o tarifa zero aos poucos. Você não precisa implantar de uma vez. Não, existe a tarifa zero aos domingos, né? Você começa a trabalhar essa ideia e ver o que isso vai impactar diretamente na cidade. É o que o senhor falou, e isso ficou na minha mente. O senhor estava falando agora, eu estava relembrando aqui. Você implantando esse projeto, essa ideia, essa política pública numa cidade, o que isso vai impactar? As pessoas não vão gastar com tarifa e acaba aquecendo a economia da cidade, comprando mais no comércio, comprando mais, tendo mais poder aquisitivo para utilizar em um parque. Então você ajuda aquele autônomo que trabalha no parque, vendendo um cachorro-quente, vendendo uma pipoca, você vai aquecer a economia, e isso vai voltar para o município. Então, o município, ele não perde, e nem a população também, né? Então, isso é muito importante, as pessoas entender, de fato, o que isso vai impactar na vida direta e indiretamente de uma prefeitura e da população. Dentro disso, deputado, existe o senhor que está muito mais à frente em relação a isso, aonde as pessoas podem ter acesso e, se uma cidade quer fazer essa implantação, onde procurar? O senhor está sempre à disposição aí para ajudar? Como que funciona? Então, nós temos um site, eu sou coordenador da Frente Parlamentar da Tarifa Zero, na Câmara Federal. Tem um site e a gente tem, inclusive, disponibiliza cartilha, modelos de projetos de lei, porque uma das coisas que eu não falei, a gente tem que criar um fundo municipal para gerir essa tarifa zero, entendeu? Esse fundo,
o recurso desse fundo subsídio da prefeitura, o estacionamento rotativo, a Zona Azul vai lá, pode ir lá, empreendimentos imobiliários que, né, tem impacto, você pode depositar num fundo, esses empreendedores que tem que pagar, o Vale Transportes. Uma das grandes sacadas para fechar a conta, eu falei de fabricação de ônibus, tudo, do governo federal, a responsabilidade, mas é o Vale Transportes. Se o Vale Transportes, se o empregador, ao invés de ele entregar o Vale Transporte para o funcionário, ele depositar num fundo, na cidade de São Paulo só isso fecha a conta. Dá para implantar a tarifa zero total. Tranquilamente. Entendeu? Então, a evasão muito grande, né, na cidade de São Paulo. Só se você pegar daqueles que estão no CAGED, que é pessoas empregadas no CLT, que têm direito ao Vale Transportes, então o Vale Transporte para mim tem que ser universal para todos. O empregador tem que pagar para todos, independente da pessoa usar ou não o transporte coletivo. Uhum. Por quê? Porque o serviço está à disposição. A pessoa não é obrigada a pegar, mas ao invés de dar para o funcionário, você deposita neste fundo, entendeu? Isso dá trabalho. O prefeito, as câmaras têm que discutir esse assunto, o prefeito tem que discutir, tem que chamar a associação comercial, chamar os representantes do comércio. Então, eu tenho feito muito isso, muita audiência pública, e tenho falado, às vezes, com os prefeitos e às vezes com as câmaras, de fazer audiência pública, e eu mostro aonde poderá vir os recursos, entendeu? Emenda parlamentar. Quer dizer, por que eu posso, como parlamentar, colocar uma emenda para construção ou reforma de um posto de saúde, de uma escola, ou fazer uma quadra de esportes, ou mesmo uma pavimentação, e eu não posso comprar um ônibus, por exemplo, entendeu? Então, tinha muito preconceito em relação a isso, né? A tarifa zero, ela, como você falou, e a grande preocupação que eu vejo nos prefeitos, primeiro que vai aumentar muito a quantidade de usuários. Bom, isso é um problema bom. Se vai aumentar é porque as pessoas deixando de utilizar um direito, né, de ir e vir, entendeu? E aí, quando nós implantamos o bilhete único na cidade de São Paulo, se eu fosse ouvir os técnicos na época, nós não implantávamos o bilhete único. Porque o que eles falavam? Não, o bilhete único vai aumentar muito o número de viagens, vai colapsar o sistema, as pessoas, né? A estrutura não aguenta. E ainda mais que o metrô, por causa do Serra na época não quis, o metrô e a CPTM não implantou o bilhete único no primeiro ano. Nós implantamos sozinho. E o sistema funcionou, porque as pessoas vão se adaptando. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu meio que deixo os prefeitos mais tranquilos em relação a isso. E vai crescendo. Na medida que vai crescendo o número de passageiros, é obrigado a comprar ônibus, gera emprego, né? Então, essa é a primeira coisa. Quando você falou das 132 cidades, eu uso como parâmetro o seguinte: 132 cidades hoje no Brasil que tem a tarifa zero, acho que parece 41 aqui no estado de São Paulo. Aí sim é 100%. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Ela é 100%. Porque se eu fosse contar a cidade de São Paulo, por exemplo, eu não considero que a tarifa zero. Não é 100%. Não é 100%. Agora, eu apoiei. Assim, quando o prefeito implantou, eu fiz inclusive audiência pública na Câmara Municipal, eu elogiei. Eu não falo contra. Entendeu? É evidente que a gente briga, luta, tem que ser 100%. Mas sempre é um avanço. Porque, como você falou, você começa fazendo a tarifa zero para idoso, né, acima de 60 anos, de repente pode baixar para 55, já não é mais idoso. Você faz para os estudantes, você faz para os desempregados, você faz para quem está no CAD único, você faz final de semana, você faz no feriado, tem projetos que você faz no dia de eleição, dia da consciência negra, dia do seu... Você vai... adaptando. E, de repente, o Belgrado foi um pouco isso, que eu fui lá e perguntei, né? Eu falei, prefeito, mas por que você decidiu? Ele falou, deputado, o problema é que é o seguinte, tinha tanto benefício que eu percebi que faltava 20%, 30%.
Eu falei, quer saber? Vou. Eu peguei, arrumei o dinheiro e resolvi a parada do restante. Só o controle de você para cobrar bilhetagem, gente para, entendeu? Não precisa disso. Então, você libera tudo. Aí o pessoal da área técnica fala, mas precisa saber a quantidade de usuário do sistema e tal. Você vai pesquisa se você quiser saber. Você não precisa, precisa do bilhete, entendeu? O problema de assalto, que às vezes, agora em São Paulo diminuiu muito porque nós implantamos o bilhete único. Então, só esse controle todo é a mesma coisa. Tem cidades que é engraçado, né? Às vezes o prefeito, ele implanta a tarifa zero e fala assim, não, eu implantei aqui na cidade, mas é só para quem é morador da cidade. Quem é de fora, tem muito isso em cidades turísticas, né? Quem é de fora paga. Aí eu falo, mas prefeito, se quem é de fora, é bom que ele venha para a cidade, porque ele vai gastar na sua cidade. Vai gastar mais. Imagina a cidade turística. A pessoa vai lá e um dos motivos é assim, o ônibus era de graça, a gente pode... Entendeu? Não gasta com combustível e acaba gastando num restaurante. Acaba restaurante, entendeu? E o controle para cobrar de quem é de fora é muito grande. É um custo que você vai ter maior. É o custo. Então são detalhes, macetes que você tem que ir destruindo e falando, desmontando no dia a dia de cada prefeitura. E aí cada cidade tem um jeito, cada cidade tem umas aberrações, tem umas coisas criativas e é muito bonito. E a felicidade das pessoas de andar de ônibus. Aí eu estava num debate no município, numa câmara, não sei se foi Serra Negra, não sei onde foi. E aí eu gosto de falar, evidentemente, tal, mas na verdade eu gosto de ouvir bastante, né? Não só o vereador, mas quem está do público, porque as pessoas... Entender, né? E as dúvidas, né? Aí levantou uma pessoa bastante corajosa lá, que eu achei interessante, falei, deputado, o problema é de implantar aqui o ônibus de graça aqui, esses velhinhos não tem o que fazer, eles vão ficar andando de ônibus o dia inteiro. Gastando, pessoal, eles vão gastar, não, gente. Eu falei, gente... Tem coisa mais maravilhosa do mundo, os velhinhos ficar andando de ônibus, sair de casa. É qualidade de vida. Qualidade de vida, ajuda a cabeça da pessoa, na saúde. A pessoa fica lá assistindo televisão, fica às vezes o velhinho brigando com a velhinha, entendeu? Fica brigando. Passear. Vai passear, vai ver a cidade, vai andar de ônibus, entendeu? Eu acho que é essa virada de chave que o deputado falou que falta. Falta, eu acho que a cultura do brasileiro... De não enxergar os benefícios que isso vai trazer, porque é muitos benefícios, né? É demais. É um negócio que eu não sei, eu falei, aonde que eu estou errando que eu não consigo abrir a cabeça de um monte de gente aí que, entendeu? Sei lá, deputados do PT, do governo, prefeituras petistas que não fazem a tarifa zero, entendeu? Aí a direita faz. Nós temos que tomar um cuidado que a direita está se apropriando, inclusive, dessa bandeira. Entendeu? Uhum. Então, é por isso que... E tem um debate que eu faço, que todo mundo fica meio receoso, e é motivo, inclusive, de uma PEC, que eu estou tentando pegar as assinaturas, que é sobre a cobrança do uso do viário. O que é isso? O viário, imagina, é como uma praça. O viário é público, é de todos. É de todos. Só que o usuário do carro, ele ocupa esse espaço público 7 vezes mais que ele mesmo. Se você tem um carro, você vem da sua casa aqui, e você vem de carro, não tem problema nenhum você vir de carro, evidente, né? É um direito que você tem. O problema é que você está ocupando 7 vezes mais o espaço público de quem anda de ônibus. É como se você, por exemplo... No Parque de Ibirapuera, você não pode pôr uma barraca e morar lá, porque o espaço é de todo mundo. Você não pode construir uma casinha lá, porque o espaço é público, é de todos, né? Então, o viário, ele não é democrático. Então, eu faço esse debate. Nós temos que democratizar o viário. Então, como é que você democratiza o viário? Primeiro, se prioriza o pedestre. Então, aonde der e puder, você tem que aumentar muitas calçadas, melhorar as calçadas, para as pessoas se sentirem, assim, andar de forma agradável e com segurança a calçada.
Segundo, você tem que privilegiar o transporte ativo, aquele que a pessoa usa da sua própria energia para poder se locomover, bicicleta, patins, tal. Então tem que ter ciclovias para dar segurança também e o espaço próprio dele, que é um direito que está na lei, entendeu? Terceiro, é o transporte coletivo. Quarto, é o transporte de cargas. E quinto é o transporte individual. Mas isso não é isso está na lei. A lei fala que é isso. Entendeu? Só que o usuário do carro, ele é uma inversão. Ele ocupa espaço, ele causa congestionamento, causa poluição e não paga nada. Aí a pessoa fala, não, mas eu pago IPVA. Ele paga IPVA pelo fato de ele ser proprietário do veículo. Ele não paga o IPVA para ele usar o viário. Entendeu? E aí, o que eu acho? Que devia o usuário do carro, se você sai da sua casa, está na garagem, e você usa o carro o dia todo, paga pelo menos uma passagem, uma tarifa, R$5. Entendeu? Você pode usar o carro o dia inteiro, não tô falando que é por hora, não. Se você sair de carro, paga uns R$5. Entendeu? R$5. Esse dinheiro financia a tarifa zero. Esse dinheiro financia o transporte público, entendeu? Então, isso e custa muito pouco. Agora, vai falar isso numa campanha eleitoral? Vai? Não dá. Não dá. Entendeu? O cara do carro fala, mas não vou pagar de jeito nenhum. Entendeu? Então, quando eu falo de virada de chave, é virada de consciência também. É cultura, né? É uma cultura. É uma cultura do carro que está diminuindo muito. Vamos, né? O Lula fala muito isso, né? O sonho de todo peão é ter um carro. Eu também. Eu já estou fazendo 60 anos. É evidente, eu não vi a hora de comprar meu carro. Entendeu? Né? Uma conquista. É uma conquista, tal. Mas hoje não está como antigamente, não. Eu pego pelos meus filhos, entendeu? Não tem essa fissura de logo ter o carro, tal. Não. Né? Até porque hoje você tem os táxis, o Uber, né? É muito mais fácil. Então, o jeito... E aí eu estou falando já como secretário de Transporte e Mobilidade, né? Você tem que criar uma dificuldade para o transporte individual. Que, na verdade, o termo não é dificuldade, mas você tem que privilegiar a calçada, a ciclovia, o transporte coletivo, e o cara do transporte individual, ele pode usar, mas ele vai ficar no congestionamento. Sim. Ou ele pode ver que, se você investir na mobilidade, no transporte coletivo, lógico, se você implanta isso numa cidade, automaticamente você tem que investir em mais ônibus para utilizar, em mais conforto. Hoje em dia você pega um ônibus, não está em todos os lugares, mas lá na minha região oeste, já tem cidades onde o ônibus tem o ar-condicionado, tem o Wi-Fi, tem para você carregar o celular. Regularidade. Exatamente. Então você limpeza, segurança. Você traz conforto para o usuário. Você trazendo conforto, você aumentando a frota, você vendo que... Porque hoje as pessoas acabam enxergando, mas o coletivo é lotado, às vezes tem que esperar muito. Mas isso é uma cultura, isso são políticas públicas que, o tempo passando, os anos vão passando, as prefeituras, os governos vão investindo mais. Então você coloca mais frota. Aí daqui a pouco o usuário vai ver, mas o ônibus está mais vazio. Então compensa eu não usar o meu carro, eu economizo, vou usar o transporte, vou chegar mais cedo. Então são várias coisas que têm que ser adaptadas e vai acontecendo aos poucos, né? E aí a pessoa vai ver que, por que eu vou utilizar um carro, eu vou gastar mais gasolina, sendo que eu posso ir no transporte público que vai chegar perto no meu serviço, aonde a calçada vai estar bonita, vai estar bem feita, aonde eu vou ter mais segurança, porque isso envolve várias coisas. Então, aos poucos, as pessoas vão vendo cultura que compensa você utilizar o transporte público. Economiza, evita congestionamento, chega primeiro. Eu lembro quando a gente discutia fazer as faixas de ônibus, e aí a CT, né, que é muito... Na cidade de São Paulo é meio que assim, a SP Trans cuida de transporte coletivo e CT cuida de transporte individual. Eu falei, não,
CT é para cuidar do transporte coletivo. E até eu falava para eles, ó, se vocês não cuidar do transporte coletivo, a CT vai acabar, porque daqui a pouco vai chegar esses aplicativos. A CT não precisa dizer, ó, tem um congestionamento não sei aonde, tem uma árvore caída, tem um acidente. E hoje, isso Tudo, aqui, você usa, você vê. Você sabe, entendeu? Então, eles colaboraram muito de fazer as faixas de ônibus, porque tem uma equipe técnica muito, muito legal na cidade de São Paulo. E aí, às vezes, eles falavam assim, secretário, mas nessa avenida aqui, nessa rua, que a gente sempre usou onde passava ônibus, né? Para fazer as faixas de ônibus. Aqui não dá para fazer. Eu falei, mas por quê? Não, só tem 2 faixas para ir, 2 para voltar. Eu falei, não, mas o ônibus só pega uma faixa. Tá resolvido. Aí o ônibus só deixa uma para o ônibus, a outra fica para o carro. Mas tem carro estacionado. Eu falava, tira o estacionamento. E aí tudo bem, tirava o carro estacionado. Por que é difícil fazer? Porque quando você fala carro estacionado, a cidade ela pulsa, ela tem as forças políticas, entendeu? Então, às vezes o cara do comércio não quer o carro que tirar o estacionamento dele. O ponto de táxi, às vezes a pessoa não quer que tire o ponto de táxi porque está lá há 30, 40 anos, entendeu? Às vezes a faixa da farmácia, que às vezes, entendeu? Então, e essas pessoas, elas têm relações políticas com o vereador, com o prefeito, com uma promotor, um juiz, entendeu? Então, pessoal, porque eu falava, mas por que você priorizar o transporte coletivo, todo mundo, por que é difícil fazer faixa de ônibus na cidade de São Paulo, né? Era por causa disso. E quando nós começamos a fazer para valer, o primeiro alerta que eu fiz para a Marta e depois para o Haddad, falei, gente, o Haddad falou, vamos fazer 200 quilômetros de faixa de ônibus. Perguntou se dá para fazer. Eu falei, dá. Aí eu falei, ô prefeito, dá para fazer 400. Entendeu? Mas a cidade vai ter confusão. Entendeu? Você tem que segurar. Tá disposto? E foi muito importante, o Haddad assim, segurou. Falou, pode fazer. Mesma coisa a ciclovia. Pode fazer. Então, mas você não tem ideia de vereador, imprensa. E aí acho que eu posso falar que esse problema já resolveu. Deu um azar que eu fiz uma ciclovia numa rua, tinha uma promotora. Nossa, essa... Foi briga. Ela pegou com coisa pessoal, entendeu? Uhum. Então, esse conflito na cidade, e quando nós fizemos as faixas de ônibus na época da Marta, uma parte, eu lembro que na Rebouças tinha manifestação, tinha faixas contra né? E a população era meio dividido, que não queria faixa de ônibus. Pergunta agora, faz uma pesquisa para você ver. 90 e tantos % concorda com faixa de ônibus. Tanto é que não tem prefeito que tira. Uhum. Na ciclovia aconteceu a mesma coisa. A ciclovia era contrário, era 60 contra, 40 favorável. Ou 70, 30. E tinha assim, não tem bicicleta, não tem ciclista, por que vai fazer faixa ciclovia? Hoje já deve estar 70, 80 favorável, se não mais já, de favorável à ciclovia. Percebe? Então, vai mudando. É uma conquista. Para abrir a Paulista para o pedestre nos domingos, nós tivemos uma audiência pública, fiz no vão do MASP, entendeu? Eu fui lá defender a Paulista aberta para as pessoas nos domingos, mas você não tem ideia, entendeu? E aí, assim, a Associação Paulista Viva contra, eu lembro da Rádio Bandeirantes, campanhas e mais campanha na Paulista, e você tem todo motivo, não, lá tem hotel, na Paulista tem clube, Romos, tem hospitais, e aí a gente já sabia desses argumentos, né? Eu falei, não tem problema, para hotel essa pessoa vai lá e passa. O hospital não tem problema. Se chegar a ambulância, chegar o carro, a pessoa entra, tem, né? Você vai adaptando. Vai adaptando. E fazer a ciclovia na Paulista. Nossa, assim, podia fazer. Aí as pessoas começam a dizer, não, quer fazer, não faz na Paulista. Faz nas São Carlos Cincinato Braga, São Carlos do Pinhal e na Santos. Mas não na Paulista, porque eles não queriam essa marca.
no governo do PT de fazer a ciclovia na Paulista. Tanto é que quando você tem uma imagem da cidade de São Paulo no mundo, você pode ver que tem a Paulista lá. Sim. E tem a ciclovia, entendeu? Eles não queriam de jeito nenhum. E falava que tecnicamente não dava para fazer a ciclovia na Paulista. E aí, evidentemente, a gente chama os técnicos, engenheiros, e olha, percebe, dá para fazer. O Haddad era muito rigoroso assim nas coisas. Então eu ficava, sabe, fazia muitas reuniões com a área técnica, sabe? Verificar, olhar, ia lá, sabe? E depois é impressionante, funcionava. E funciona, tá lá. Até hoje está aí. Até hoje. Virou um cartão postal. E o medo de errar? Sim. Entendeu? E se não der certo? Então, você tinha que... Por isso que, assim, governar você tem que ter coragem, né? Você tem que ter técnico, segurança técnica, mas tem que ter coragem. E enfrentar politicamente os contrários. E se adaptando para fazer o negócio acontecer. Se adaptando. E aí tinha os macetes. A gente fazia as faixas de ônibus. Evidente, no começo, o próprio pedestre não sabia como funcionava, como é que se atravessava ou não, o motorista de ônibus. Então a gente nunca falava, ó, a partir de segunda-feira vai começar a faixa de ônibus. A gente falava assim, ó, vai começar uma operação assistida. Não falava que era inauguração. Para nós era inauguração. Operação assistida. Entendeu? Os repórteres, né, né, que batia demais. Não inaugurou. Não inaugurou não. Da operação assistida. Porque sempre tem um detalhe que precisa ir resolver, entendeu? Então você tem que ir adaptando. Eu lembro de fazer ciclovia. Essa foi boa. O Haddad falou, ô Tato, dá para fazer ciclovia na cidade de São Paulo? Eu falei, dá. O problema é que é muito caro, eu falei para o prefeito. Porque nós tínhamos a imagem da ciclovia lá da Faria Lima, subfaturada, que foi feito na época do governo anterior. Eu falei, o problema, o prefeito, que as ciclovias que o pessoal aqui faz é muito cara. Se o senhor arrumar dinheiro e tal, né? E aí, eu lembro que ele foi para Buenos Aires e lá eles fizeram a ciclovia, só pintaram. Entendeu? Tirou o carro, pintou, sinalizou e deixou como estava. Aí eu fui lá, eu falei, isso aqui? Eu faço. Foi aí que eu falei que a meta era 200 no programa dele. Eu falei, prefeito, se essa ciclovia que eu faço o dobro. Entendeu? Faço o dobro. Aí, por isso que a gente fez bastante, né? Porque o problema era a ocupação do espaço. E eu falava para os ciclistas, ó, o mais importante é ocupar o espaço. Depois a gente pode fazer, modernizar, fazer diferente. Era ocupar o espaço. Tanto é que me fala uma ciclovia que saiu da cidade de São Paulo, que precisa reformar, arrumar, né? Manutenção. Aí eu falei, não, mas se falar que nós estamos fazendo a ciclovia que é isso aqui, igual Nova York, igual Buenos Aires, tá certo? Aí alguém falou o seguinte, vai para Nova York. Eu falei, mas não precisa ir para Nova York para fazer a ciclovia, né? Porque a gente já via imagens, né? Na televisão, da ciclovia de Nova York e tal, né? Chegou lá, mesma coisa. A ciclovia de Nova York igual a de Buenos Aires. Entendeu? Aí eu falei, mas por que eu tenho que ir em Nova York para... Falei assim, não, é porque é o seguinte, se alguém perguntar, por que você está fazendo essa ciclovia aqui, então não sei o quê, não é igual a da Faria Lima, porque o governo anterior falava que o modelo é Faria Lima, né? Falei, não, nós estamos fazendo igual Nova York, entendeu? Que também é só pintar, percebe? Então, esse é o debate político, tem toda a parte, mas tem um debate político que a gente tem que enfrentar e tem que saber fazer. E aí exige coragem, tem que ter determinação. Eu acho que foi isso que nós fizemos, por isso que ficou uma marca na cidade de São Paulo. O bilhete não foi uma marca, a ciclovia é uma marca, a Paulista Aberta é uma marca, as faixas de ônibus é uma marca. E eu acho que o meu sonho é que o bilhete, a tarifa zero seja uma marca do PT. E vai ser modelo. Ela começou na gestão aqui em São Paulo e tá virando uma febre, uma cultura a ser adaptada e ser implantada em todo o Brasil.
né? Deputado, nós estamos caminhando para os minutos finais aqui do nosso bate-papo. Pô, vamos ter que marcar, rápido. Um outro dia, a parte 2 com o deputado Gilmar. Tem muitas coisas ainda para perguntar aqui, deputado. Mas para a gente encerrar e depois ter as considerações finais, eu gostaria que o senhor falasse em poucas palavras e mostrasse para quem está nos assistindo. Temos muitos prefeitos, audiência aí do nosso programa do Papo Reto com o Reinaldo Mota. Hoje eu estou aqui mais uma vez cobrindo esse grande profissional aqui desse programa, que está indo na 5ª temporada já. Deputado, são 132 cidades. Lógico que cada cidade, que é 100%, né, que tem a tarifa zero no Brasil. Dessas cidades, qual que o senhor poderia falar que é a cidade modelo aonde outras cidades ou outros prefeitos possam pegar como exemplo para ser estudado e implantado aos poucos nas suas cidades? Eu acho o seguinte, como eu tenho segurança absoluta do ponto de vista operacional, de que funciona, que não tem problema nenhum, o problema maior é o financiamento. Então, assim, o prefeito, eu percebo do prefeito que... Porque politicamente o cara quer fazer. Uhum. E socialmente não tem. Então, então, tem a ver com recurso. Eu sempre falo para dar uma olhada em Vargem Grande Paulista aqui, na Raposo, né? Porque lá ele criou o modelo do Vale Transportes. Boa. Ele conversou com os empresários da cidade, né? E ao invés do Vale Transporte dar para o funcionário, deposita no fundo, diminuiu inclusive o valor do Vale Transporte, acabou com 6%, deu um ganho real para o trabalhador, e esse fundo é o que financia o transporte na cidade, entendeu? Então, aí ao invés do trabalhador ter o direito gratuito do Vale Transporte de trabalhar e voltar para casa, ele tem o dia todo, entendeu? E final de semana. E ele ajuda inclusive a financiar os outros que não estão empregados. Então, um modelo, uma cidade legalzinha e tem a ver com o financiamento. Por isso que eu sugiro de visitar essa cidade, né, que é muito legal. Maravilha. Deputado, queria agradecer a sua participação nesse programa. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Trazer aqui para esclarecer dúvidas, falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Tinha outras perguntas para fazer, mas o tempo aí está corrido. Mais uma vez agradecer por te conhecer, eu já conheço o seu trabalho, tenho acompanhado. O senhor é um grande parceiro do Sérgio Ribeiro, lá de Carapicuíba. Um abraço, Sérgio Ribeiro. Então a gente acaba conhecendo um pouco sobre o trabalho de pessoas sérias, independente de partido, né? Pessoas determinadas que querem fazer a diferença, impactar a vida das pessoas, da população. E eu gostaria que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais para o pessoal que tem nos acompanhado aqui no Papo Reto. Bom, primeiro, parabéns pelo programa, Jefferson. Deixa um abraço para o Reinaldo. Dizer que eu sou da direção nacional do PT, eu falo muito de política, disputo eleição, ajudo a eleger presidente Lula, governadores, senadores, tudo. Mas quando perguntam para mim, mas do ponto de vista do seu mandato, a minha prioridade é a mobilidade, a minha prioridade é a tarifa zero. Então, quando eu converso com a pessoa, falo assim, o que esse deputado faz? Né? Tudo bem, eu sou dirigente partidário, eu sou tudo isso, mas saiba que eu falo para eles, saiba que eu estou lá em Brasília para defender a bandeira da tarifa zero, porque o SUS só foi implantado no Brasil porque teve muita gente que se dedicou, entendeu? Então, o meu esforço é convencer cada vez mais as pessoas de que a tarifa zero ela é fundamental para o funcionamento e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas cidades. Ela é fundamental. E é uma bandeira que não pode ser só da esquerda, não pode ser só do PT, tá certo? Ela tem que ser de todo mundo, assim, para as pessoas se apropriarem da cidade, tudo que ela oferece, ela tem que ser uma bandeira de todos os cidadãos e cidadãs. Essa é a minha luta, essa bandeira, é isso que eu faço. E volto aqui sim, muito legal conversar sobre esse assunto. Faltou falar do governo, falar do Brasil, falar do mundo, entendeu? Mas foi muito legal, gostei. Mas eu agradeço. Valeu, gente. Deixa as suas redes sociais também, deixa o pessoal, os prefeitos, os vereadores que queiram entrar em contato para saber mais sobre tarifa zero, sobre o seu trabalho, pode deixar agora. Pode entrar no site da Câmara Federal, gilmartato, né, .câmara.br,
E lá tem tudo. Assim, é muito fácil entrar no site da Câmara e procurar o meu nome lá, já vai direto. E lá tem todo o trabalho que a gente faz, desenvolve, tem muito material, evidentemente não só sobre a tarifa zero, muito material lá que as pessoas podem pegar, acompanhar e entre em contato conosco que a gente, eu tenho ido, eu vou agora participar de um seminário em Mariana, internacional, no começo de junho, sobre a tarifa zero, dois dias, e tenho feito muita audiência pública no Brasil, nas câmaras municipais, falando do tema. E às vezes o próprio prefeito chama, e virou meio que uma febre, todo mundo quer saber. Está tendo muita cidade estudando isso. Tem muitos prefeitos estão estudando, prefeituras estudando, e é muito legal, sabe? E capitais estudando. E eu falo para os prefeitos, ó, se você não ficar atento, vai ficar para trás. O seu município vizinho vai implantar e você vai ficar para trás. Eu quero ver se você vai perder para a próxima eleição. Né? Então, tá bom? Isso aí, valeu, deputado, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão acompanhando aqui o Papo Reto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e dá aquele like. Isso fortalece muito o nosso canal. Quero agradecer a todos vocês, uma ótima semana e até o próximo programa. Valeu, tchau, tchau.